Olha, cresceu o uso recreativo do medicamento Vevans por jovens em festas. Essa prática tem despertado a atenção de especialistas que alertam para os riscos de saúde. O remédio é indicado para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e tem sido consumido sem prescrição médica. A gente recebe agora em nossos estúdios nosso querido Raulino Ferreira, presidente do Conselho de Farmácia. Obrigado, Raulino, obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui, obrigado. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. A gente é que agradece. De fato, é meio que muito preocupante jovens em casas noturnas, em baladas, em festas e em outras situações consumirem o Vivance de forma indiscriminada, sem prescrição médica. Quando a gente fala sobre isso, é sinal que eles estão conseguindo comprar de alguém sem receita. Ou não? De fato, como é que o Conselho de Farmácia vê e como é que na prática isso tem acontecido? A princípio, toda medicação que é vendida sem prescrição já tem um alto risco de que alguém está facilitando, alguém está cometendo essa falha, e isso se torna um crime, né? Porque ele não pode fazer acesso a esse medicamento se ele não tem um prescritor. E para prescritor, os médicos, são os únicos dois profissionais que fazem prescrição, são os médicos e o odontólogos. Se alguém está conseguindo isso clandestinamente, é sinal que o comércio está aberto, com a porta aberta, gravíssima, porque os transtornos depois, para eles, são irreversíveis. É um portão. Não é uma porta, não. No caso do Vevance, por exemplo, ele obviamente, por prescrição médica. Existe uma fiscalização por parte do Conselho com farmácias para que isso não aconteça? E se acontecer em alguma farmácia, qual risco corre a farmácia? Qual o nosso princípio fundamental do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí e de todos os conselhos do Conselho Federal? É que nós fiscalizamos o exercício legal da profissão. Lá tem que ter um profissional farmacêutico habilitado, competente, para que ele possa fazer esse serviço com qualidade. Agora, se o usuário está conseguindo esse medicamento fora dessa escala, não. Agora, quem é o órgão regulamentador são as vigilâncias sanitárias, municipal, estadual e federal. Eles são responsáveis por fiscalizar essa prática, essa venda deste medicamento irregular. Se uma farmácia for denunciada por essa prática irregular, é óbvio que a gente aciona a vigilância sanitária, quando a fiscalização é feita a contento, certo? Após isso, nós fazemos um relatório e enviamos. Se for drogarias, a gente envia para o município. Se for distribuidor ou hospital, alguma unidade que esteja cometendo esse crime, a gente envia para a Vigilância Sanitária Estadual, que é o órgão responsável. Se o município não atuar, a Vigilância Estadual é responsável diretamente como órgão regulador para fazer essa inserção e coibir, punir e até usar o poder de polícia, porque nós, contra a autarquia pública federal, nós não temos o poder de polícia, mas nós temos o poder de fiscalizar e encaminhar para esses órgãos. E quando a Vigilância Sanitária não atua, a gente procura o PROCON e o Ministério Público, que são os órgãos que têm competência para atuar em cima das vigilâncias. Doutor, a gente tem visto muito falar que é uma moda entre os jovens, hoje em dia, seja para manter acordado, aceso, né, na balada, seja para manter acordado nos estudos, à noite, de madrugada, para passar numa prova. Os jovens usarem o Vevance durante o dia para se manterem acordados, despertos, e o Zolpidem depois para dormir, porque o Vevance não consegue dormir, aí precisa usar depois o Zolpidem, e fica essa mistura de fármacos. O quão prejudicial e quais os efeitos a médio e longo prazo que isso pode fazer na vida dos jovens, toda essa mistura de fármacos, do Zolpidem, do Vevance, ficar utilizando tudo isso? O que é mais gravíssimo nisso é que esses jovens, às vezes, têm ciência dos seus responsáveis de que fazem isso para querer passar o dia acordado e o outro para depois repousar num sono que não é dele. Porque se eles tivessem uma vigilância, começar pelos pais, pelos responsáveis. Porque quando você passa, os efeitos depois, colega, vai ser irreversíveis. Na idade futura, quando ele precisar ter essa situação, ele não vai ter. Por exemplo, se ele está estudando, aí sai e pega um carro. As consequências podem ser irreversíveis. Um acidente, ele pode dar uma dormida, ele pode dar uma cochilada, porque os efeitos são gravíssimos, entendeu? A mesma até em casa mesmo. Já tem casos acontecidos que em casa o cara está estudando no quarto dele, mas levanta,
para ir no quarto não ter um banheiro, precisa de uma coisa na cozinha, às vezes ele cai e talvez ninguém esteja do âmbito familiar atento para ele. Eu E conheço casos e de só vão gente quebrar perceber depois que clavícula. aconteceu dessas consequências. Doutor, e assim, com o uso, né, de a longo prazo desses medicamentos, esses medicamentos podem trazer demência, Alzheimer? Esse é os chamados efeitos rebote no futuro. Uma demência silenciosa, Epilepsia. pode ter umas convulsões e às vezes a pessoa nem percebe. E às vezes ele pode dar convulsão dormindo, a família não percebe. Por isso que tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser estudado. Mas o que é que a gente diz? Nós, como Conselho Federal e Regional de Farmácia, nós fazemos campanha dioturnamente sobre a automedicação. Até um AS, se você toma sem necessidade, é uma automedicação. E os efeitos, às vezes, podem ser irreversíveis. Uma convulsão e leva até a morte. Então, nós, como conselho, nós, como profissionais, nós nos estamos preocupados a nível nacional. Nós somos 420 mil farmacêuticos. Nós somos 27 conselhos e um conselho federal. E a gente tem trabalhado isso dioturnamente. A gente se reúne, a gente faz congresso, a gente faz palestra, a gente faz oficinas para que as pessoas, para que a gente possa despertar a sociedade para que a automedicação é um crime velado e, às vezes, indicado por pessoas que não têm nenhum conhecimento. O que é que eu digo? Tem dúvida, quer uma orientação, procura um farmacêutico. Tem dúvida, procura um médico, faça uma consulta. É difícil, mas nós, farmacêuticos, somos a porta aberta da primeira oportunidade, Doutor, em todas as circunstâncias. O Tadalafila é outro fármaco muito comum utilizado nos jovens hoje em dia. O jovem ele quer chegar para a parceira dele, mostrar que Para malhar, os caras estão que usando. tem Pô. um bom desempenho sexual, mostrar que tem vigor, e estão usando hoje de modo indiscriminado. Quais os efeitos que isso pode causar a médio e longo prazo? Esse jovem, com o passar dos anos, ele pode ficar impotente, por O cara exemplo? fica tadafilado. Um o resto amigo da meu vida. perguntou, doutor. Deixa ele responder. Deixa ele responder. Rapaz, a priori, o que é que vai acontecer com ele? Se ele for uma pessoa sensível a esse medicamento, talvez no primeiro comprimido dele pode dar um ataque cardíaco e talvez ir a óbito. Se ele não dá um ataque cardíaco forte, ele pode ter sequelas irreversíveis. E no futuro, ele não vai ser potente, ele vai ser impotente. Né? Porque o desuso, o uso contínuo, vai levar o que o organismo vai responder mais tarde. Aí vai chegar a ter impotência. Vai Aí ficar não vai dependente do funcionar nunca, né? Datatrila. Se não tiver um Exatamente. ataque cardíaco no primeiro uso, ao avançar das idades, vai ter que ficar aumentando a dose e uma hora vai chegar esse ataque aí, né? Obviamente, se a pressão dele passar a ser descontínua, ele desenvolver essa patologia de depressão, Tá vendo, ele cachorro? vai... Vamos ele diminuir, vai- minha gente. Tá vendo, cachorro? Para quem perguntou, né? Agora, hoje, por exemplo, esse medicamento tem um objetivo principal, né? É para as pessoas que têm esse desvio, né? Para ser corrigido, mas tem que ter uma prescrição Doutor, médica e tem que ter uma orientação. O que né? que eu noto sobre voltando Venvance, né? Que eles estão usando essa droga lista ao invés para beber, para substituir as drogas ilícitas, porque ela traz a mesma sensação de prazer, que me parece, né? Porque assim, eu li alguns comentários na reportagem que a menina colocava assim: foi o melhor dia da minha vida quando eu bebi e tomei. Fiquei super feliz. Aham. Entendeu? Então, é uma forma hoje de eles estarem substituindo, É se perigoso auto-sabotando, dizer assim, não, eu não uso droga, mas uso Venvance para misturar com o álcool, né? Eu sei que... Queria até fazer uma retomada histórica aqui sobre o uso de medicamentos, mas eu vou colocar aqui sobre a problemática que a gente tem com pessoas que fazem uso de medicamento, né? Teresina, muitas vezes, é tratada como a capital de pessoas doidas, né? Não é à toa que a gente já teve um manicômio, um dos primeiros manicômios do Brasil. Para quem não sabe, o primeiro eletrochoque do Brasil foi feito aqui em Teresina, pelo seu Claudinot. Então, assim, eu queria colocar que muitas pessoas fazem uso irresponsável, mas muitos tratamentos sérios são feitos através do remédio. Muitas pessoas dependem disso, de fato, para viver, né? E muitas pessoas, inclusive, não têm um acesso financeiro. Então, dizer que é uma pequena parte, principalmente a população que é mais abastada, que faz o uso ilegal. Porque uma pessoa que tem 500, 600 reais não é uma pessoa pobre para pagar no medicamento.
ainda mais para fazer Fora a consulta. para fazer o mau uso dele. Não, as pessoas que fazem o mau uso, que compram sem receita, que não se tratam. Então, dizer aqui que tem muita gente que se trata, inclusive no mês de março, é tratado o mês em 26 de março, a gente fala sobre a epilepsia, que é um dos efeitos colaterais desses remédios. Então, assim, dizer que a gente precisa ter muita responsabilidade na tratativa, principalmente na nossa capital, aqui em Teresina, onde a gente tem um dos maiores índices de suicídio entre os jovens. Então, o remédio ele pode salvar vidas, mas tem uma pequena parte da população que faz esse mau uso. Perfeito. Doutor, só agradecer a sua disponibilidade e conte sempre com a gente. Espero que você venha mais vezes. Eu peço até desculpas, me convidou outras oportunidades, mas é que tem uns compromissos que a gente viaja Claro. também. Mas o Conselho Nacional de Farmácia estará sempre à disposição a participar dessas discussões que possa ser construtiva para a sociedade e a título de informação, porque nós precisamos que a informação chegue até lá, as pessoas mais ignorantes que não tenham conhecimento. E nós estamos brigando para que nós sempre estejamos presentes nas farmácias, que nós possamos dar essa assistência com qualidade. O farmacêutico é a porta aberta da primeira oportunidade de um medicamento, de qualquer tratamento. A gente agradece. Muito obrigado mais uma vez. Tenha uma ótima quinta-feira de bons TBTs para o